Olha, a gente vai voltar a falar da família envenenada em Parnaíba. Hoje pela manhã foi preso o padrasto de Francisca Maria, que é a mãe das duas crianças que também morreram. Você está vendo aqui as imagens do momento em que a polícia deflagrou a operação, chegou à casa para cumprir ordens de busca e apreensão. E este aqui é o suspeito. Esse aqui é o Francisco, ele está preso temporariamente neste momento como suspeito de ser o autor do envenenamento da família. Aqui o trabalho das equipes e do delegado Abimael também, que é o presidente deste inquérito. A gente fala com ele a partir de agora em videochamada aqui no Jornal do Piauí. Delegado Abimael, primeiro agradecer ao senhor pela gentileza de nos atender ao vivo, nos trazendo os esclarecimentos por parte da polícia com que se avançou até agora. Primeiro saber do senhor, delegado, o que levou a polícia ao convencimento de que esse homem figura como principal suspeito de ter envenenado os familiares. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. A polícia, depois de analisar as provas técnicas produzidas pelo Instituto de Criminalística, especialmente os exames laboratoriais nos alimentos e no material enviado, né, a gente definiu ali um intervalo de tempo onde foi possível verificar que o alimento foi contaminado com veneno, né? E a gente identificou que a pessoa com motivação e que apresentou diversas contradições para explicar manusear os alimentos foi o seu Francisco de Assis. Ele foi preso temporariamente com o intuito de preservar algumas provas, de preservar as vítimas, né? E a gente tem um prazo aí de 30 dias para dar uma conclusão nesse inquérito. Houve contradição, delegado? Eu não ouvi. Pontos houve contradição nos depoimentos, nos esclarecimentos feitos pelo Francisco? Ele deu 3 versões sobre a situação de se aproximar do alimento, não é? Ele foi a última pessoa, depois da festa de Réveillon da família, que ficou na casa sozinho na madrugada, fechando as portas, arrumando as cadeiras, onde todo mundo já se encontrava deitado. A gente já sabe que o veneno foi colocado depois da festa do Réveillon, porque essa mesma panela ela foi utilizada pela família para alimentar. O alimento que foi colocado o veneno foi requentado no dia seguinte. Ele foi tirado de uma panela e colocado em outra, onde foi requentado e utilizado para o alimento da família. Os resíduos que estavam na parede da panela e o resto do alimento no fundo da panela continham veneno, de acordo com a perícia criminal. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o veneno foi colocado antes de ser requentado para o almoço. Foi o Francisco de Assis que insistiu que fosse utilizado o mesmo arroz, certo? Ele mudou a versão disso 3 vezes e essa versão dele não se coaduna com os demais que foram ouvidos e estavam presentes. Todos afirmando que foi o Francisco que estava insistindo que o arroz fosse consumido o mesmo arroz da noite do Réveillon. Delegado, ele confessou, assim, a gente mostrou o delegado hoje, no início do programa, o momento em que ele chegou à central de flagrantes de Parnaíba, depois de cumprido o mandado de prisão temporária. O que aconteceu depois dali? A polícia conseguiu novamente ouvi-lo, chegou até nós uma informação, também de forma informal, digamos assim, que ele teria declarado que a intenção dele seria acometer outras pessoas que não ele e a companheira. O que ele disse depois de ser preso? Há uma confissão? Não há uma confissão, ele nega, porém, ele mais uma vez entrou em contradição quando nós apresentamos para ele todas essas evidências.
e nós pedimos para ele explicar, então, por que ele havia mudado tantas vezes a versão de se aproximar, de ficar sozinho da panela, por que ele fez um alimento separado para a companheira dele, que os outros não comeram, e por que ele negou esse fato no primeiro momento, depois ele disse que havia feito. Então, são várias contradições dele nessa situação, né? E ele tem uma motivação muito forte para a prática do crime. Ele tem, né, um desprezo completo pelos filhos, ele não fala com nenhum dos filhos da companheira dele, os enteados, e principalmente em relação a Francisca Maria, né? Delegado, o que o senhor nos disse aqui, portanto, é que naquela noite ou naquela manhã, ele preparou um alimento diferenciado para a companheira dele. Que alimento foi esse? O que a polícia conseguiu avançar nesse sentido? E ele também, delegado, assim, nós temos a informação de que ele também foi internado. Ele consumiu de fato o alimento ou ele simulou que consumiu? Porque existiu um lapso temporal diferente do momento em que ele passou mal para o momento em que as outras pessoas começaram a manifestar os sintomas. A gente ainda averigua também essa informação de quanto alimento ele consumiu, porque segundo a única pessoa que viu ele comer, afirma que ele comeu muito pouco, que ele estava comendo sem vontade, diferente de todo o restante da família que comeu bastante. Ele já diz que comeu quase tudo, porém, ele levou mais de 4 horas para apresentar os inícios dos sintomas. O momento que ele apresentou o início dos sintomas foi quando ele estava sendo conduzido pela Polícia Militar para prestar esclarecimento na delegacia. Os demais foram levados para o hospital pela ambulância. Só ele que foi com a polícia para o hospital, porque ele estava sendo conduzido cerca de uns 3h30, 4 horas depois que os outros familiares estavam passando mal. Delegado, essa motivação do ódio, né, do desprezo que ele tinha pelos filhos da companheira, se tem um motivo disso? Diz ele que desde 2019 ele já não fala com os filhos, né? A motivação que ele dá é que eles são preguiçosos, que eles não têm higiene, que eles são... A palavra que ele utilizou foi primatas, né? Que eles são como se fosse uma tribo de indígenas sem cultura. Foi isso que ele utilizou quando ele falou sobre os filhos, os enteados dele. Delegado, cogitou-se também a possibilidade, a própria companheira dele deu um depoimento nesse sentido, salvo engano, de que o imóvel pudesse ter sido invadido durante a madrugada e esse veneno colocado por um terceiro. Qual a conclusão da polícia a partir do que viu em relação às portas, a questão da violação ou não dessa residência para essa tese ganhar ou perder força? Essa foi a primeira indagação que nós fizemos para todos dentro da casa, né? Inclusive para o próprio Francisco. Todas as vezes que ele foi perguntado pela possibilidade de alguém entrar, ele disse que não tinha como, pois alguém pois seria percebido, porque lá todos os cômodos tem gente dormindo. Além disso, essa tese ela fica um pouco sem baixa probabilidade, devido que a pessoa que entraria, ela deveria pular uma cerca, abrir uma porta, mexer na panela, misturar o arroz na panela, saber que a panela era aquela, saber que aquele alimento seria consumido no outro dia. Porque ele colocaria veneno específico naquela panela, e como ele saberia que todos comeriam. Né? Então, tipo assim, é uma coisa muito pouco provável. E a gente fez esses indagamentos para todos os familiares e todos, quando prestado na delegacia, eles negaram essa possibilidade. Porém, a gente percebeu que em entrevistas eles falavam dessas hipóteses, né? E quando a gente questionava eles, pergunta quem, por quê? Quem teria colocado de forma intencional esse veneno nessa panela? Como eu saberia que essa panela seria utilizada no dia seguinte? Esse arroz que estava nessa panela? Então, a gente leva
nesse sentido de colocar ele como uma suspeição, porque a gente sabe que ele tinha motivação. E ele teria como controlar qual alimento seria consumido, como de fato ele fez, e foi ele que indicou qual alimento que seria feito no almoço. Delegado, o que a polícia teve acesso hoje durante as buscas? A gente percebeu um baú azul ali, uma espécie de baú, um armário, alguma coisa assim, que nos chamou a atenção. Qual era o conteúdo? O que de relevante a polícia conseguiu apreender hoje que pode ajudar nessa geração, na formação de provas dentro do inquérito, delegado? Foram 3 endereços onde foram feitas buscas, né? No endereço que ele se encontrava tinha aquele baú dele, que é um baú de uso exclusivo, onde ele guarda alimentos, ele guardava algumas revistas, ele guardava algumas ferramentas, e também foram apreendidos todos os aparelhos celulares de todos os que estavam na casa, que vão passar por uma perícia de extração para análise de todo o conteúdo. A gente arrecadou o aparelho celular dele, da mulher dele, dos filhos e da Francisca Maria, a que faleceu por último. Né? Nos outros endereços também foi encontrado algum material de mídia, livros e conteúdos que também serão analisados. Delegado, nós estamos diante de um feminicídio pela questão de envolver ódio, desprezo, como o senhor falou, a condição da Francisca Maria? Sim, a gente vai estar qualificando, por enquanto, como 2 crimes de feminicídio por conta das relações domésticas que ele tinha com a enteada e com a filha da enteada, coabitavam no mesmo endereço. Então, 2 feminicídios, 2 homicídios qualificados e 4 tentativas de homicídio qualificado. Foram, fora ele, segundo ele, que ele consumiu, né? Foram mais 8 pessoas que consumiram e passaram mal o alimento. O senhor descarta nesse momento que ele possa ter sido auxiliado por uma segunda pessoa, delegado? Nesse momento a gente descarta essa possibilidade, certo? Outras diligências o senhor ainda tem a realizar para formar uma convicção e eventualmente solicitar a transformação em prisão preventiva, delegado? Falta o resultado dos laudos das vítimas que faleceram por último, falta o resultado das perícias no material apreendido, né? E nós vamos intimar novamente as pessoas que estavam na casa para confrontar as informações, mais uma vez, divergentes que ele apresentou agora, certo? Para saber se realmente elas são verdadeiras, são falsas, né? E se as testemunhas que já foram ouvidas, elas permanecem com a mesma linha de declarações que elas prestaram anteriormente. A prisão é temporária por quantos dias, delegado? 30 dias da prisão temporária, ela tem por objetivo assegurar a investigação, certo? Tá certo, eu quero agradecer. Pode ser por mais 30. Tá certo, prorrogável por mais 30 porque está se falando de um crime contra a vida. Eu quero agradecer ao delegado Abimael pela gentileza de nos atender aqui ao Jornal do Piauí, nos trazendo ao vivo através de videochamada. Ele está lá em Parnaíba, né? Ele está ali em plena atividade, participou do cumprimento das ordens judiciais hoje pela manhã, né? Tem sido diligente nesse sentido, hoje apresentando já aí uma prisão, né, relacionada a este caso que chama a atenção do Brasil. A gente continua acompanhando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, delegado Abimael. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.